Olá. Para nossa análise de hoje, a gente tem um material, olha, fascinante, sobre uma figura que talvez muita gente conheça de nome, mas cujas ideias sobre a mente moderna são surpreendentemente radicais. Sim, estamos falando de Natsume Soseki. Exato. Natsume Soseki, um dos pilares do romance japonês moderno. A questão que me fisgou mesmo nos textos foi: como é que o intelectual desse calibre chegou a defender que os transtornos mentais, o que ele chamava de neurastenia, que isso não era uma fraqueza, mas sim uma espécie de medalha de honra do homem moderno? E mais, né? Que era a fonte da arte dele. Exato, o combustível para a arte dele. E as fontes que a gente tem são análises das palestras e dos escritos do próprio Soseki. Então vamos direto na cabeça dele. É uma ótima porta de entrada para o mundo dele. E olha, para entender o quão radicais eram essas ideias, a gente precisa se situar. Certo, no tempo e no espaço. Isso. Soseki não era um pensador isolado. O governo japonês o enviou para estudar literatura inglesa no Reino Unido, ali entre 1900 e 1903. Nossa, que mudança! Imagina a transição. Sair de um Japão que poucas décadas antes era uma sociedade feudal e mergulhar de cabeça na Londres do início do século XX. O centro pulsante e barulhento da industrialização. O epicentro da modernidade ocidental na época. Exatamente. Essa experiência foi um choque cultural e psicológico profundo e é a chave para decifrar tudo o que ele escreveu depois. Um choque que, pelo visto, ele transformou em teoria. Um dos textos menciona uma palestra dele, de 1911, A Civilização do Japão Moderno, onde ele solta uma bomba. É uma citação muito poderosa. Ele diz algo como: o Ocidente levou 100 anos para chegar onde chegou. O Japão está tentando fazer o mesmo em 10, 20 anos. Numa velocidade alucinante. E a consequência disso, para ele, seria que os japoneses iriam sucumbir a um colapso nervoso incurável. É uma afirmação muito, muito forte, quase apocalíptica. É fortíssima. E o ponto central para ele era a velocidade. A Era Meiji, o período em que ele viveu, foi uma das transformações sociais mais rápidas e, violentas da história. Sim. Em uma única geração, o Japão foi de samurais e shoguns para ferrovias, telégrafos, parlamentos. Soseki sentia que essa compressão do tempo histórico estava literalmente sobrecarregando o sistema nervoso de uma nação inteira. É uma boa imagem. Era como forçar uma planta a crescer em um dia o que ela levaria um ano. Algo inevitavelmente ia se quebrar. Isso me faz pensar. Soseki estava descrevendo algo que era só do Japão, essa corrida para alcançar o Ocidente, ou ele estava, na verdade, captando um sentimento que já existia em outros lugares? Excelente pergunta. Havia outros na Europa, por exemplo, sentindo essa mesma angústia com a modernidade. E a resposta é um sonoro sim. Essa pergunta tira a gente do contexto puramente japonês e mostra um fenômeno global. Entendi. O que Soseki diagnosticou no Japão era, na verdade, uma doença da modernidade que pensadores europeus também estavam identificando. O sociólogo alemão George Simmel, por exemplo, escreveu na mesma época sobre como a vida na metrópole bombardeava os sentidos com tantos estímulos, luzes, ruídos, multidões, que o indivíduo era forçado a criar uma atitude de reserva, de distanciamento para não enlouquecer. Uma forma de proteção. Exato, uma proteção nervosa. Então, a ansiedade de Soseki não era um caso isolado. Ele estava dando um nome japonês a um medo universal da sua época. O medo de que o nosso hardware humano não estivesse preparado para o software da vida moderna. Certo. Então, ele diagnostica esse colapso nervoso como um sintoma dos tempos. Mas o que eu achei realmente chocante no pensamento dele não é só essa constatação. Não. É o que ele faz com ela. Ele vira a lógica de cabeça para baixo. Ele não vê isso só como uma doença a ser curada. Exatamente. Ele dá um passo além que é, francamente, genial. Ele argumenta que, no contexto do trabalho intelectual moderno, essa sensibilidade nervosa, a neurastenia, não era um defeito. Pelo contrário? Pelo contrário, era um pré-requisito. Ele chega a uma conclusão que, na época, deve ter soado como uma heresia.
Os acadêmicos e intelectuais que pareciam perfeitamente saudáveis, Com os nervos no lugar? isso, eram, na visão dele, falsos acadêmicos. Isso é incrível. A lógica dele, se eu entendi bem, é que se você é um intelectual e não está à beira de um colapso nervoso, é porque você não está fazendo o seu trabalho direito. Exato. Você não está mergulhando de verdade na complexidade e no caos do mundo moderno. Está só arranhando a superfície. Perfeito. A ansiedade, o nervosismo, se torna uma prova de autenticidade intelectual. O sofrimento vira um distintivo de honra. É exatamente essa inversão. Ele transforma uma vulnerabilidade em uma virtude. Para Sosek e muitos artistas da geração dele, não era algo para se envergonhar. Sei. Era a prova de que você estava vivo e engajado com as contradições da nova era. Estar bem demais, tranquilo demais, significava que você não estava prestando atenção. Que era indiferente. Indiferente ao turbilhão de mudanças ao seu redor. A sensibilidade para criar grande arte ou ter pensamentos profundos exigia, quase por definição, um estado de fragilidade nervosa. Mas essa ideia não corre o risco de romantizar a doença mental. De glorificar o sofrimento de uma forma meio perigosa. É a crítica mais pertinente que se pode fazer. E é um debate que continua até hoje. Certo. É crucial entender, no entanto, que Sosek não estava fazendo um elogio ao sofrimento pelo sofrimento. Ele mesmo sofreu terrivelmente com depressão, com úlceras. Ah, então ele sentiu na pele. Muito. A perspectiva dele não era de que sofrer é bom, mas sim que, para entender o sofrimento do mundo moderno, é preciso senti-lo. Ele via a neurastenia não como uma condição desejável em si, mas como uma consequência inevitável E autêntica. e, portanto, autêntica do engajamento sério com a vida intelectual. Era menos uma romantização e mais um realismo brutal. O preço da profundidade, para ele, era a paz de espírito. O preço da profundidade. Gosto dessa formulação. E ele não se limitou a teorizar sobre isso, ele aplicou essa ideia diretamente à sua própria obra. Sim, e é aí que fica ainda mais claro. 1907, Teoria da Literatura. Ele escreve sem rodeios. Foi graças à minha neurastenia e à minha loucura que consegui compor Gato. Sou um gato, o famoso romance dele. E outras de minhas primeiras obras literárias. Ele não diz apesar de, ele diz graças a. É um momento de honestidade brutal. Ele está acreditando a condição dele, o que a sociedade via como uma doença, como a fonte direta da sua genialidade criativa. A arte dele não é uma fuga da doença. Não, é um produto direto dela. Espere um pouco, porque fica ainda mais extremo. Ele não para aí. Fica, sim. Ele continua e chega a dizer que reza para que, a neurastenia e a loucura nunca me abandonem. E de outro nível, né? Totalmente. Ele está ativamente pedindo para continuar doente. Como a gente pode entender isso? Se a gente conectar todos os pontos que discutimos, essa afirmação chocante começa a fazer sentido. Pelo menos dentro da lógica dele. Certo. Se a neurastenia é a marca do intelectual moderno, se é a prova de autenticidade, e se essa condição é a fonte da sua percepção artística... Então a cura se torna uma ameaça? Exatamente. Ser curado e se tornar normal significaria para o Sosek se tornar superficial, perder a sensibilidade aguçada que lhe permitia ver o mundo como ele via. Entendi. Ele não desejava saúde mental convencional porque, no sistema de valores dele, isso era sinônimo de mediocridade artística. A loucura era a lente especial através da qual ele enxergava a verdade do mundo moderno. E ele não queria abrir mão dessa lente. Isso me leva a uma pergunta prática. Como essa loucura criativa aparece de fato nos livros dele? Você pode nos dar um exemplo de como essa neurastenia se manifesta numa obra como Eu Sou um Gato? Claro. Eu Sou um Gato é o exemplo perfeito. O narrador é um gato. Um gato sem nome que vive na casa de um professor inepto e, neurastênico. Um alter ego do próprio Sosek, imagino. Claramente. A genialidade do livro está na perspectiva do gato. Por ser um animal, ele está ao mesmo tempo dentro e fora da sociedade humana. Ele observa as pretensões, as ansiedades e as absurdidades dos intelectuais da era Meiji com um distanciamento cínico e hilário. Ah, que interessante. Essa perspectiva alienada do gato
É a própria neurastenia transformada em ferramenta literária. Ele vê a loucura dos humanos com uma clareza que os próprios humanos não têm. Então o nervosismo e a alienação não são só o tema. São o motor da comédia e da crítica social do romance. O gato é a própria lente da neurastenia que ele não queria perder. Exatamente. E isso não foi só uma fase de início de carreira. Esse tema da alienação, da angústia do indivíduo moderno, percorre toda a obra dele. Continua nos trabalhos posteriores. Sim. Pense no romance mais famoso dele, Kokorô, que significa coração ou espírito. Eu lembro de ter lido na universidade. O protagonista, o Sansei, é uma figura trágica, paralisada pela culpa, pelo isolamento, pela incapacidade de se conectar genuinamente com os outros. Ele é o retrato perfeito desse homem moderno de Soseki. Educado, sensível, mas profundamente solitário e atormentado. A condição mental dos personagens dele não é um detalhe. Não, de forma alguma. É o centro do drama. Ele nunca abandonou essa preocupação. Então, para resumir essa jornada, a gente está falando de um pensador que olha para a ansiedade gerada pela modernização e, em vez de tratá-la como um problema a ser eliminado, ele a redefine. Ele ressignifica completamente. Ele a transforma num símbolo de status para o intelectual e, de forma ainda mais radical, na matéria-prima essencial para a sua arte. Pois é. Ele não queria consertar a máquina quebrada da mente dele. Ele queria ouvir atentamente a música estranha e bela que ela estava produzindo, porque para ele, aquela era a verdadeira música do seu tempo. Uma síntese perfeita. E ao fazer isso, Soseki nos oferece uma maneira muito poderosa de repensar a relação entre bem-estar, criatividade e engajamento com o mundo, especialmente hoje. Sem dúvida. Ele nos força a perguntar: o que significa ser saudável num mundo que é por natureza caótico e desestabilizador? A perspectiva dele sugere que a compreensão profunda talvez não venha de um estado de calma, mas de uma imersão corajosa nas tensões e ansiedades da nossa própria era. E isso nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para levar conosco. Na nossa era de aceleração digital, de sobrecarga de informação, de ansiedade constante, qual seria o equivalente da neurastenia de Soseki? Boa pergunta. E mais importante, como lidamos com ela? Será que, como Soseki, ainda existe a ideia de que um certo grau de inquietação é necessário para se engajar de verdade com o mundo e criar algo significativo? Ou será que o nosso impulso moderno é o oposto? Buscar a desconexão, o detox digital, como a única forma de preservar a sanidade, mesmo que isso signifique arranhar a superfície da nossa própria civilização?